Todo Esporte, com João Vitor Cirilo. No campo, na quadra, na piscina, no tatame, em todos os lugares. E aqui, no Itacast. Um abraço para você que se liga aqui no YouTube, @Itatiaia Esporte, para você das plataformas de áudio também. Obrigado a todos pela audiência. Estamos chegando com a edição 166 do podcast Todo Esporte. Desejando a você ótimo dia, ótima tarde, ótima noite, você que nos acompanha em qualquer horário. E com muito orgulho, hoje, uma entrevista, um bate-papo especial com uma medalhista olímpica. Nessa recente edição olímpica, estivemos lá em Paris 2024, acompanhando uma medalha que foi muito legal e muito celebrada por todos os brasileiros, inclusive um desempenho dessa modalidade que fez com que o público brasileiro se aproximasse dessas meninas, consumisse mais esse esporte que é a ginástica artística, e foi de fato um boom de popularidade, né? Impressionante que essa modalidade cresceu, como as pessoas abraçaram essas meninas. Júlia Soares é a nossa convidada para bater um papo conosco, para trazer um pouquinho da visão dela sobre esse momento. Ela que é um dos nomes a serem observados com protagonismo nesse novo ciclo olímpico que já começou. É muito jovem ainda, tem 19 anos, certamente alguns ciclos olímpicos aí pela frente. A gente sabe que a ginástica artística não é uma modalidade em que há uma longevidade, em que se dedica tantos anos da carreira como outros esportes, pensando nesse período aí de maturidade, né, de uma idade mais avançada, mas tem muita coisa pela frente ainda. E o cartão de visitas foi impressionante, né? Estamos falando de uma medalhista de bronze por equipes, junto com a brilhante equipe brasileira, e também uma finalista na trave. E ela conseguiu terminar os Jogos Olímpicos com esse desempenho muito legal. E que bom poder falar com a Júlia aqui no podcast Todo Esporte. Ela que, eu tô falando de ciclo olímpico, né? Já neste ciclo olímpico que já começou, ela conseguiu um título brasileiro no Campeonato Nacional, que foi disputado em João Pessoa no fim de setembro. Ela conseguiu ser vencedora no individual geral. Então, ela não tá para brincadeira. E nesse momento, onde talvez depois de um ciclo olímpico com uma medalha conquistada, talvez desse uma baixada um pouquinho, né? Não, foi lá, já conquistou uma medalha, já conquistou um título, e que legal poder falar com ela. Já de antemão agradecendo a Glória Andrade, pessoal da assessoria, que tão gentilmente nos ajudou a fazer esse contato com a Júlia Soares, que é o nosso podcast aqui no Todo Esporte. Que bom poder ouvi-la e trazer um pouquinho das percepções dela para esse momento. Júlia, para começar, claro, queria saber como é que tá esses últimos meses aí, como é que foram esses últimos meses como uma medalhista olímpica, né? Como é que tem sido para você? Bom, para mim, pós-Olimpíadas mudou muita coisa. Tanto os treinos, quanto ser reconhecida, né, por mais pessoas na ginástica, ser reconhecida na rua. Estou indo para vários eventos em que a Júlia antiga não imaginaria isso. Então tá sendo uma experiência super incrível, tô gostando muito disso. Eu sempre, acho que todo atleta, né, procura ser reconhecido, e quando isso acontece a gente fica muito feliz, né, sobre todo o trabalho que a gente vem criando desde o início, de quando a gente entra no esporte. Então, tá sendo super legal essa nova rotina. Júlia, como é que você encara esse novo ciclo que já começou, inclusive já aberto, né? Você encarando a abertura desse novo ciclo como a final olímpica, com a medalha olímpica, é uma responsabilidade a mais? Ou como é que você encara isso tudo? Bom, eu fiquei super feliz de ter pego final nessas Olimpíadas. Foi uma surpresa tanto para mim quanto para minha técnica. É óbvio que a gente treinou muito, mas nós não esperávamos por isso. E foi tudo obra de Deus na minha vida. A primeira final que eu peguei de trave foi no Mundial Juvenil em 2019, uma competição importante. E essa agora nas Olimpíadas. Então, sim, foi uma experiência super diferente para mim. Normalmente eu faço as competições e termino a minha competição na final por equipe. Então, após a final de equipe, eu continuei treinando quase uma semana para poder competir na trave na final. Então, foi uma experiência muito boa para mim. E é óbvio que com a visibilidade que nós tivemos nas Olimpíadas, vem junto a expectativa que o pessoal tem sobre nós. E eu acho que isso é normal, para falar bem a verdade.
A Revi já falou muitas vezes que nós não conseguimos controlar a expectativa que as pessoas têm sobre nós atletas. Então, o que eu sempre tenho em mente é continuar trabalhando, é continuar me esforçando todos os dias, continuar, né, no trabalho que minhas técnicas, tanto a Irina quanto a Carol, têm. E nós sempre vamos conversando e esperamos que, né, eu vá evoluindo, vá colocando dificuldades nas minhas séries para que eu possa, se Deus quiser, um dia chegar no pódio. Júlia Soares, queria que você destacasse pra gente quais são os seus principais focos nesse momento, nesse novo ciclo, o que você projeta evoluir, melhorar, alguma prova específica, objetivos primários aí nesse novo ciclo, como é que tá traçado aí esse novo foco ou esses novos focos nesse recomeço de 4 anos? Bom, meu foco agora, desde que acabou as Olimpíadas, na verdade antes, eu já vinha conversando tanto com a Irina quanto a Carol, as minhas técnicas, de colocar as dificuldades. Eu tentei no solo, em uma competição, no Troféu Brasil, se eu não me engano, e era realmente pra gente testar, pra ver se eu conseguiria fazer nas Olimpíadas, ou e até mesmo em outras competições. E foi mais um teste, né? E pós-Olimpíadas, eu procuro, sim, com certeza, colocar mais dificuldades, participar de muitas competições, porque é experiência. Ano que vem, 2025, como eu quero colocar algo, né, diferente nas minhas séries, é bom pra gente ir testando, pra ver o que eu me sinto confortável fazendo, o que nós podemos mudar. E eu acho que esse é o intuito e o meu foco para 2025, colocar as minhas dificuldades e ver se estamos no caminho certo de colocar alguns elementos. E eu acho que vai ser super legal essa experiência de poder testar algo novo. Eu venho há um bom tempo fazendo as minhas séries consequentemente iguais em várias competições e com uma execução boa, mas agora o meu foco está em evolução para que, se Deus quiser, em Los Angeles, eu possa estar como uma atleta de alto rendimento, com notas maiores, com maiores dificuldades em todos os aparelhos. Voltando a Paris, Júlia, eu destacava aqui na abertura do podcast que a ginástica artística viveu um boom de popularidade, né, nessa edição de Paris 2024. Como é que faz para aproveitar esse momento? Como é que você percebe isso tudo? E como você encarou, né, essa percepção do público? Como é que vocês receberam isso tudo? Essa onda de carinho que vocês receberam, né, depois desse desempenho especialíssimo, a torcida da galera. Bom, nós tivemos uma visibilidade muito boa nessas Olimpíadas. Nós ficamos super felizes com isso. Nós estamos com foco nessa competição de realmente fazer o nosso trabalho. E a visibilidade foi consequência de um trabalho que todos tivemos, não só nós atletas, não só os técnicos, mas toda a equipe multidisciplinar, a equipe técnica. E não veio de um ano atrás esse trabalho, veio de muitos anos atrás. Então, isso foi muito bom para a ginástica. É óbvio que todas nós estamos aproveitando muito agora, porque, pelo menos na ginástica, a nossa carreira não dura por muito tempo. Então, com certeza, a gente está aproveitando muito bem agora, porque é um momento único na nossa vida. Foi uma conquista histórica e ter essa visibilidade pra gente não tem um sentimento melhor do que isso, porque mostra que a equipe brasileira da ginástica tá muito forte e tá evoluindo cada vez mais. Júlia, tem uma pergunta que eu costumo fazer para os atletas que estão conosco aqui no Todo Esporte, aqui na Itatiaia, que é contar um pouquinho sobre os primeiros passos, né? Sobre a caminhada de evolução, o momento em que você decide que a ginástica artística seria o que você faria para a sua carreira profissional, quem foram os seus principais influenciadores, as suas principais influências de fato, quem foi o responsável por dar aquele empurrãozinho, como é que foi o começo? Conta um pouquinho pra gente da sua história. Eu gosto muito de contar essa história, porque tudo iniciou com os meus pais, que sempre gostaram muito de esporte, e colocaram a minha irmã mais velha, Giovana, na ginástica. Ela fazia escolinha, então eu ia junto com a minha mãe, ficava assistindo, e aí eu copiava, tentava fazer pontes, pacato e grupadinho. Até que me surgiu a vontade de começar a treinar ali na escolinha. Então, quando eu tinha 4 anos, exatamente no meu aniversário, eu entrei. Era o titiquinho, eu lembro que meu professor olhou assim e falou assim, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, vim treinar. Ele ficou em choque porque eu era
Eu sou, na verdade, né, pequena. E quando com 4 anos eu era muito pequena pra minha idade, então não aparentava. Então ali eu fiquei na escolinha por mais ou menos 3 meses, até que a Irina me olhou e ela pediu pra eu fazer um teste pra entrar pro alto rendimento. Eu entrei e dali eu fui treinando e evoluindo e aprendendo elementos novos e eu ficava super feliz de estar aprendendo muitas coisas. Fui indo pras competições, fui tendo resultado e com isso eu fui percebendo que tava não sendo só uma brincadeira, tava sendo algo muito sério pra mim. E eu vi que eu tinha, né, evoluindo mais e me vinha à vontade. Eu sou uma menina muito competitiva, então cada competição que eu ia treinando, ia me surgindo essa questão de competir mesmo, sabe? E eu falei assim, eu acho que é aqui onde eu me descobri, onde eu quero seguir a minha carreira. E eu fiquei super feliz. Eu sempre tive os meus pais como o meu alicerce, né? A minha base. Eles sempre me incentivaram muito. Sempre estão ao meu lado, tanto nas dificuldades, quanto na felicidade, quanto nas conquistas. E isso pra mim não tem preço. Ter os meus pais, o meu irmão, meu cunhado, como os meus fãs, meus incentivadores ali o tempo todo. Não tem algo melhor do que ter a sua própria família te incentivando. Eu tenho as minhas técnicas, a Irina e a Carol. Elas são a minha segunda mãe, porque elas me conhecem desde criancinha. Às vezes elas me conhecem mais do que eu mesma. Tem coisa que eu tô no treino, tô fazendo, ela fala, você tá bem? É tipo, não, mas eu nem sabia que eu não tava bem. Então, elas são a minha segunda mãe, com certeza. Ter ela me apoiando também, a Irina e a Carol, todos os treinos elas me ajudam. Elas perguntam se eu preciso de algo. Isso é incrível, ter uma relação boa com as minhas técnicas, com os meus pais, tá todo mundo sempre conversando junto. Então é algo muito bom e onde eu me descobri na ginástica e eu só tenho a agradecer a Deus porque Ele me colocou em vários lugares em que eu nunca esperava poder ir. Então, todas as competições que eu vou, cada experiência que eu tenho, eu sei que é um processo para que eu venha amadurecendo cada vez mais. Então, a ginástica é minha vida desde quando eu entrei. E, Júlia, pra fechar, você já seguiu na ativa, né? Aliás, primeiro, parabéns pela sua história e que bom ouvir esse relato seu sobre como essa sua carreira tá se desenhando e certeza que você tem muito pela frente ainda. Mas você seguiu na ativa, já nessa temporada, voltou agora de competições importantes também, além do Campeonato Brasileiro. Fala um pouquinho como é que tá a agenda, esse plano seu, esse projeto de calendário, de competições, como é que tá objetivado esse cenário? Bom, com certeza no que vem nós temos competições, nós temos camps no Rio de Janeiro. Pós-Olimpíadas eu continuei treinando, continuei indo para competições, fui para um brasileiro, fui campeã no individual geral. Fiquei super feliz com essa conquista e com esse resultado. E acabei de voltar de uma competição super legal também, o Arthur Gander e o Swiss Cup. No Arthur Gander eu fiquei em primeiro lugar no solo, terceiro no individual. E o Swiss Cup que eu fiz dupla com o Caio, um atleta super bom, super talentoso, onde nós ficamos em quarto lugar. Não vou mentir, as competições foram difíceis sim, pós-Olimpíadas a gente acaba ficando desgastada, mas eu fiquei super feliz de poder continuar competindo. Tanto no final do ano, foi um momento bom, mais experiência para mim, para se preparar para o ano que vem. Legal, muito obrigado a Júlia Soares, com a gente aqui no Todo Esporte da Itatiaia. É uma honra conversar com ela, é uma honra poder ouvir um pouquinho de uma medalhista olímpica que tenho certeza é um personagem que vai estar em Los Angeles 2028. Olho na Júlia, hein? Porque a partir de agora muitas competições disputadas e ela certamente vai conseguir alguns pódios aí até a chegada a Los Angeles. E que bom que aqui no Todo Esporte, nesse último ciclo, por exemplo, a gente conseguiu conversar com a Rebeca Andrade, ainda antes dessa sequência de medalhas olímpicas agora em Paris. Conversamos, por exemplo, também com a Beatriz Souza, que conseguiu uma medalha importantíssima para o Brasil na modalidade do judô. Conversamos com a Ana Patrícia também, do vôlei de praia, que conseguiu uma medalha histórica também para o nosso país e para Minas Gerais, é claro, também. Bom, o Todo Esporte
é um espaço aberto para todas as modalidades esportivas e que ao longo desses próximos aí 3 anos e meio a gente tenha mais grandes personagens pela frente e vamos traçar o caminho do Brasil rumo a Los Angeles 2028. Os Jogos Olímpicos sempre o objetivo principal em um ciclo olímpico, né? Como o nome deixa muito claro. E vamos conversar com muita gente até lá. Que bom. Mais uma vez, obrigado pela Júlia Soares, pela gentileza e para a turma da assessoria também, em especial a Glória Andrade. A você que esteve conosco em mais uma edição do Toro Esporte, nosso obrigado. Siga participando, tá no @Itatiaia Esporte, ajuda a gente aí, clica no like, clica no joinha, é muito, muito importante pra gente. Você das plataformas de áudio, obrigado a todos pela audiência. Quer conferir todas as edições anteriores? Nas plataformas de áudio tá facinho, só acompanhar para baixo aí todas as 165 edições anteriores. E a você do YouTube, vá lá na capa do @Itatiaia Esporte, tem lá podcasts, clica lá que você vai achar todos os podcasts, todo o esporte publicados nesse canal. Semana que vem tem mais Todo Esporte. Abraço a você, ótima semana.